Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos que está falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos estudar mais um circuito relativamente simples, que é o circuito buffer. Esse buffer aqui, essa palavra é um termo técnico. Se você for consultar lá no Google Tradutor, por exemplo, ou no dicionário de inglês-português, vai aparecer lá a palavra, uma das palavras que vai aparecer é amortecedor. Mas amortecedor não é damper? Bom, a palavra damper como amortecedor seria no caso de cortar um efeito. Já a palavra buffer como amortecedor seria amenizar um efeito, tá? Então aqui nós temos um transistor. Vocês sabem que quando os circuitos eletrônicos funcionam, eles apresentam uma certa resistência. E essa resistência que o circuito oferece quando está funcionando chama-se impedância. E a impedância é indicada com a letra Z. Os transistores possuem impedâncias para o sinal entrar nele e para o sinal sair dele. Todo circuito eletrônico que entra sinal, sai sinal, tem uma determinada impedância, resistência, que ele vai oferecer quando está funcionando, tá? O buffer nada mais é do que um casador de impedâncias, ou seja, ele ameniza o efeito de uma impedância alta para uma impedância mais baixa. Então o que acontece? Quando você tem o sinal saindo de um circuito, esse circuito tem impedância alta. Quando ele vai para um circuito que tem impedância bem mais baixa, obviamente que grande parte dele se perde. Então quer dizer que se o sinal sai forte de um circuito que tem impedância alta, quando ele chega num circuito de impedância baixa, boa parte desse sinal desaparece, é perdido. Então o que o casador de impedância faz? Ele se coloca no meio entre os dois circuitos, para que ele ofereça uma impedância alta de um lado e baixa do outro. Assim ele ajuda a transferir o sinal do circuito de alta impedância para o circuito de baixa impedância sem perdas, ou com o mínimo de perdas, tá? Pessoal, a gente já estudou aí num outro vídeo do canal sobre as ligações de um transistor bipolar. Então o transistor pode ser ligado como base comum, coletor comum e emissor comum. Quando, por exemplo, o sinal sempre vai entrar num terminal do transistor e sair em outro. Então a gente fala assim, que o sinal entra na base e sai no coletor. Nós não mencionamos o emissor. Então aquele terminal que não foi mencionado é o terminal comum, tanto para entrada quanto para saída. Então quer dizer que se entra na base e sai no coletor, a ligação daquele transistor chama-se emissor comum. Se entra na base e sai no emissor, a gente não mencionou o coletor, então o coletor comum. Se entra o sinal no emissor e sai no coletor, a gente não mencionou a base, então a base comum, tá? Neste caso aqui, ó, eu tenho um sinal que vai entrar na base do transistor e vai sair no emissor dele. Portanto, essa configuração aqui chama-se coletor comum, porque ele não foi mencionado. Porque o coletor é o terminal comum, tanto para a entrada, para esse lado aqui, quanto para esse outro lado, a saída do sinal. Muito bem. Transistor polarizado, o transistor NPN nesse caso, né? Na verdade qualquer transistor, mas aqui a gente está tratando, nós estamos tratando especificamente de um transistor NPN. Ou transistor. Meu, vocês sabem que tem gente que me encheu o saco com a pronúncia do transistor ou transistor. Tá bom, se você quiser chamar de transistor, você pode chamar de transistor. Se você quiser transistor, nós não vamos brigar por isso, por causa da pronúncia da peça. Ou se você quiser mencionar o nome dele em inglês, transistor, também pode. Muito bem. Então aqui nós temos o transistor ou transistor NPN. Então o que acontece? O sinal vai entrar na base. Na entrada, como o coletor é comum tanto para entrada quanto para saída, se a gente olhar entre base e coletor, a base e o coletor são polarizados de maneira inversa. Ou seja, é como se tivesse um diodo dentro do transistor entre base e coletor, e esse diodo é polarizado de forma inversa. Diodo polarizado de forma inversa tem impedância alta. Então quer dizer que da base para o coletor do transistor a impedância é alta, porque essa junção é polarizada de forma inversa. Agora a saída, o sinal sai pelo emissor e o coletor dele é o comum para a saída, né? Então, se a gente analisar emissor e coletor, o transistor ligado dessa forma ele tem que conduzir corrente.
Se ele está conduzindo corrente, se há corrente circulando de coletor para emissor, significa que a impedância entre o emissor e o coletor é baixa, tá? Então a impedância da base para o coletor é alta e do coletor para o emissor é baixa. Ah, então quer dizer que esse transistor aqui, cujo sinal entra na base e sai no emissor, é um buffer, porque ele tem uma impedância alta na entrada e uma impedância baixa na saída. A impedância da entrada porque a junção base e coletor é polarizada de forma inversa, e a impedância de saída é baixa porque entre o coletor e o emissor circula corrente. Se circula corrente, a resistência é baixa, a impedância é baixa. Tá, pessoal? Bom, na verdade, existem fórmulas que calculam isso, tá, pessoal? Aqui, vocês vão perguntar como é que você achou essa fórmula. Bom, isso aqui você pode achar facilmente aí pela internet, essas fórmulas aqui, tá? Então, qual que é a ideia? A impedância de entrada desse circuito, você multiplica o valor desse resistor aqui que está embaixo pelo HFE, que é o ganho estático de corrente do transistor que você usou como buffer. No caso, o BC548, o B, ele tem um HFE mínimo, e a gente usa o valor mínimo dele, de 125, tá? 125. Se for outro transistor, o HFE mínimo dele vai ser outro, tá? Então, a impedância de entrada é multiplicando, você multiplica esse resistor que está aqui no emissor do transistor pelo ganho estático do transistor. Vamos fazer a conta aqui, ó. Olha só. O resistor, deixa eu puxar mais para cá a calculadora. O resistor é 3.300. Se você multiplicar por 125, que é o ganho estático dele, olha, 412K. Então quer dizer que na entrada aqui o sinal vai encontrar essa resistência, 412.500 ohms, mais ou menos, tá? Então ele vai encontrar mais de 400K de impedância aqui na entrada do transistor. Na saída, a impedância de saída, você divide esse resistor que vai da base para o terra, é sempre o resistor que vai da base para o terra, pelo ganho estático de corrente. Como o resistor aqui é 18.000, dividido por 125, que é o ganho estático, a impedância de saída é 144 ohms. Então quer dizer que nesse caso aqui, o transistor ele vai encontrar o sinal vai encontrar aqui na entrada do transistor 400K de impedância e na saída dele 144. Então quer dizer que na base do transistor eu posso colocar um circuito de alta impedância e no emissor, na saída do transistor, eu posso colocar um circuito de baixa impedância, que o sinal vai passar entre eles sem perda. Inclusive eu coloquei o osciloscópio aqui, ó. Se a gente for mostrar a forma de onda, aqui, ó. Aqui o sinal na entrada e na saída. Vamos ligar aqui. Olha lá. Olha só que curiosidade, ó. O sinal sai exatamente do mesmo tamanho que entrou. O sinal entra. No caso é o azul que entra. Aqui, ó. O sinal entra assim. E sai assim. Tá vendo? Entra e sai exatamente do mesmo tamanho. Para que ele encontre uma impedância alta na entrada e uma impedância baixa na saída, transferir o sinal de um circuito para o outro sem perdas. Beleza, pessoal? Então é para isso que serve um buffer, amenizar uma impedância alta de um lado, baixa do outro. Fazer um casamento, uma interligação entre essas duas impedâncias. Seria um intermediário. Isso aqui seria mais ou menos igual aqueles redutores de água, né? Que você vê, de um lado você tem um cano mais fino, que é um cano de maior resistência, porque ele é mais fino, e do outro lado um cano mais grosso, ou vice-versa. Um cano mais grosso de um lado e um cano mais fino do outro lado. É para isso que serve esse transistor buffer. O buffer pode ser feito também com amplificador operacional, com circuito integrado, não somente com transistores discretos. Você pode encontrar circuito integrado, isso aí a gente vai ver numa outra aula. Beleza, pessoal? Então agora vocês já conhecem um pouquinho mais a respeito do buffer. É um transistor que o sinal entra na base, sai no emissor, alta impedância na entrada, porque de base para o coletor ele é polarizado inversamente, baixa impedância na saída, porque de coletor para emissor ele conduz, tem corrente,
tem corrente quer dizer baixa impedância. Beleza, pessoal? Aqui tá as formulinhas para você calcular impedância de entrada e impedância de saída. Você pode usar essa mesma fórmula tendo o valor da impedância que você quer para calcular o valor dos resistores também. Tá, pessoal? Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike. Sejam educados nos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.